democracia. A democracia. Democracia. A democracia. Increasingly concerned about the survival of American democracy. Democracia. 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 Democracia para sempre. Você sabia que mentiram para você sobre a democracia? Em todos os cantos, este conceito está sendo aplicado de forma desenfreada. Impressos, televisão, grupos políticos, ONGs em manifestações de diversos tipos. Cada um proclama que luta pela democracia. Na era das mídias sociais, adversários se acusam de prejudicar o sistema democrático ou de ser uma ameaça à democracia. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Por várias décadas, temos ouvido a grande mídia proclamar que os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. Contudo, o progresso da América ocorreu precisamente porque ela não foi planejada para ser uma democracia. Ao longo da sua existência, você foi incentivado a apoiar um sistema que é, na verdade, uma distorção de um modelo ideal. Neste vídeo, vamos analisar o significado clássico de democracia, o projeto político que orientou a criação dos Estados Unidos e os impactos da distorção da linguagem e dos conceitos políticos em sua vida. Afinal, por que a América e muito menos o Brasil não são democracias? Na era moderna, o termo democracia ganhou grande popularidade e adesão social. Até mesmo acadêmicos renomados, como o jurista Norberto Bobbio, defendem a democracia como o único meio viável para um sistema político que busca o bem-estar da população. Segundo ele, os problemas da democracia só podem ser resolvidos com mais democracia. De um lado, aqueles que defendem a democracia, do outro, os autoritários que desejam destruí-la. Sempre que um presidente fora do sistema é eleito, as manchetes informam que a democracia está em perigo. Com roupas verdes e amarelas e carregando muitas bandeiras, uma inclusive está hasteada num guindaste, como você pode ver ali nas imagens ao fundo. Muitos manifestantes passaram a noite em frente ao QG do Exército no setor militar urbano. No Brasil, as manifestações relativas à situação atual do país já são consideradas como atos antidemocráticos. A manipulação da linguagem atingiu tal ponto que hoje é possível agrupar os mais variados sistemas políticos do mundo sob este termo, seja monarquia, república, parlamentarismo, ditadura, não importa. Até ditaduras notórias, como a Coreia do Norte, têm democracia no nome. Porém, a adoração ao Deus democracia diverge bastante do sentido original deste termo. De Sócrates a Locke, nos últimos 27 séculos, democracia significou exatamente o oposto do que entendemos hoje. Na obra, A República, Platão apresenta 6 principais formas de governo. O famoso filósofo grego categoriza os sistemas políticos conforme o número de pessoas que detêm o poder. Se uma pessoa governa com o objetivo do bem comum, temos uma monarquia. Por outro lado, se os cidadãos dessa sociedade são oprimidos, temos uma tirania. Quando um pequeno grupo governa com o objetivo do bem-estar geral, temos uma aristocracia. Mas se agirem apenas em seus próprios interesses, temos uma oligarquia. A última divisão possível é quando muitas pessoas governam. É nela que vamos focar a partir de agora. Se os líderes estiverem focados no benefício geral da população, o que temos é uma politeia, termo que deu origem à república a partir de sua institucionalização no Império Romano. Entretanto, quando os governantes agem baseados em seus interesses pessoais, estamos diante de uma democracia. No sentido tradicional, a democracia se preocupa apenas com a presença de uma maioria simples de pessoas, sem considerar a natureza da decisão tomada. Assim, através da influência sobre as massas, os líderes podem usar o Estado para atingir seus próprios objetivos. Platão rejeitava a democracia por vê-la como o poder irrestrito das massas, que votavam de acordo com seus próprios interesses, sem limitações ou restrições institucionais. Sócrates e Jesus foram executados por decisão democrática. A maioria simples decidiu pela sua morte sem a necessidade de justificativas.
O conceito primordial de república é precisamente a proteção contra o poder da maioria simples. Nesse sistema, há direitos e leis imutáveis, que não podem ser alterados simplesmente com base na opinião da maioria. Todos estão sujeitos a essas leis, inclusive os governantes. O que determina o que é permitido não é a maioria dos votos, mas a lei em si. Uma república pressupõe direitos imutáveis e a busca pelo bem geral. Em contraste, numa democracia, as garantias individuais mudam com frequência, seguindo a maioria da sociedade e os interesses de grupos privados que detêm o poder. Os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, não desejavam uma democracia. Eles se inspiravam claramente no modelo romano, com a intenção de estabelecer uma terra de liberdade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um dos documentos políticos mais significativos da história da humanidade. Ela unifica as 13 colônias dos Estados Unidos em torno de verdades e leis naturais, que são anteriores ao Estado. O texto reconhece que todos os seres humanos são criados iguais e dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Dentre estes, 3 são destacados: a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. A declaração também estabelece que o governo surge para assegurar esses direitos e o poder deste é derivado do consentimento dos governados. Ainda prevê que, se o governo falhar em garantir esses direitos inalienáveis, o povo tem o direito de alterar ou abolir esse governo. Em 1776, na Filadélfia, o Segundo Congresso Continental declarou a independência, e os Estados Unidos tornaram-se o primeiro país da história a ser fundado com base em uma única ideia unificadora: a liberdade. Essa ideia é o que distingue o sistema político dos Estados Unidos de todos os outros que existiram na humanidade até então. Contrariando a compreensão moderna, não há uma defesa da democracia nos escritos dos pais fundadores dos Estados Unidos. A América foi criada como uma república. Eles buscavam estabelecer um sistema que não caísse na tirania da maioria simples e que possuísse freios institucionais. Após 27 séculos, a mudança do sentido clássico de democracia ocorreu principalmente devido ao Iluminismo britânico. Os filósofos da época viram no período democrático de Péricles, na Grécia, um modelo para o mundo moderno. Entretanto, eles deixaram de considerar que o reinado de Péricles foi de curta duração e que, mesmo na Grécia Antiga, a democracia era um sistema de governo bastante questionado. Sob esse regime, os cidadãos de Atenas optaram por investir na manutenção de teatros, ao invés de destinar os fundos para questões militares. Menos de um ano depois, Atenas foi derrotada. A vontade democrática da população levou à queda de Atenas. Mas por que costumamos falar tanto de democracia quando nos olhamos para os Estados Unidos? Uma das principais razões pode ser o livro A Democracia na América, de Alexis Tocqueville. Durante a estadia de Tocqueville nos Estados Unidos, o presidente era Andrew Jackson, membro do Partido Democrata, que usou a terminologia da democracia no debate público para seus próprios objetivos políticos. Parece paradoxal, mas para que possamos ter uma democracia, não podemos permitir que a maioria decida. Caso contrário, teremos uma ditadura da maioria, como Tocqueville advertiu. Como potência dominante no mundo, o sistema político dos Estados Unidos foi admirado e até tentou ser replicado por alguns países, como é o caso do Brasil. O golpe de 15 de novembro de 1889 causou uma mudança profunda na estrutura política do Brasil. Os novos líderes acabaram com nosso sistema original de monarquia parlamentarista. Então, inspirados pelo sistema americano, eles tentaram estabelecer uma república no Brasil. No entanto, ao examinarmos as estruturas políticas e sociais dos dois países, os resultados atuais são bastante distintos. A Constituição dos Estados Unidos, em seus 7 artigos, começa com a famosa frase "We the people", nós, o povo. Assim, desde o início, a Constituição estabelece que o direito dos cidadãos americanos está acima de tudo. O documento busca restringir o poder do Estado sobre o povo. A Constituição dos Estados Unidos teve 27 emendas até hoje e cabe em uma única página.
A última emenda foi feita em 1992, quase da mesma idade que a atual Constituição brasileira, a 7ª do nosso país. A nossa Constituição de 1988 tem 113 emendas até a data deste vídeo, mas pode ser que, no momento em que você está assistindo, já estejamos na 115ª ou mais. Nossa Constituição é uma verdadeira colcha de retalhos. Desde 1988, temos 113 emendas, enquanto os Estados Unidos, desde 1787, tiveram 27 emendas, e sua Constituição perdurou. O Brasil hoje está mais próximo de uma democracia no sentido de uma regra da maioria pura e simples do que de uma república baseada no império da lei. Talvez o Brasil esteja mais perto de uma anarquia do que uma democracia, porque a vontade da maioria também não se expressa no Brasil. Mas do ponto de vista da falta de controle, da ausência de limites para a lei e para o governo, o Brasil é muito mais uma democracia pura no sentido platônico do que uma república, um império da lei, um Estado de direito. As salvaguardas constitucionais são insuficientes. As defesas dos direitos individuais são frágeis. Carecemos de direitos fundamentais que sejam intransponíveis pela vontade da maioria, que é o que constituiria a existência de uma república. Precisamos de leis, normas, princípios jurídicos que protejam contra os ataques do governo, seja ele da maioria ou da oligarquia. Dessa forma, o título da nossa Constituição, República Federativa do Brasil, é mentiroso, pois não somos uma república, nem somos federativos. Em vez de a sociedade participar e o indivíduo ser protegido, o que se destaca no Brasil é a supremacia do Estado e a separação entre políticos e cidadãos. Isso é evidente até mesmo fisicamente. A capital dos Estados Unidos está em Washington, uma área densamente povoada. Já Brasília, construída há pouco mais de 60 anos, fica no centro-oeste, simboliza o afastamento da classe política do resto da população. Quando Benjamin Franklin saiu da sessão do Congresso que aprovou a Constituição americana, um cidadão que aguardava ansiosamente à porta perguntou: "Então, é uma república ou uma monarquia?" Franklin respondeu: "É uma república, se vocês puderem mantê-la." No entanto, nem os Estados Unidos estão imunes à influência do declínio da linguagem moderna. Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise de identidade. A sociedade americana está em plena convulsão. Ironia do destino, o sucesso do país, o progresso na qualidade de vida e a prosperidade econômica culminaram em uma crise interna sem precedentes. Depois de décadas ignorando seus problemas, nos últimos anos tornou-se evidente a crise da cultura americana e as divisões sociais estão se acentuando. Como disse George Washington, a liberdade nunca está a mais de uma geração de distância da extinção. Ela deve ser conquistada, protegida e transmitida. Basta uma única geração desistir da liberdade e a perderemos para sempre. Em vez de unida em torno do ideal de liberdade, como defendiam os pais fundadores, a América perdeu a noção de sua identidade. Devido ao cavalo de Troia das políticas identitárias e da contracultura, ela está dividida em bolhas, minorias, grupos e classes sociais. Na era moderna, as opiniões da sociedade são fortemente influenciadas pelos meios de comunicação de massa. Palavras como feminismo, gênero, igualdade e democracia são tratadas como divindades contemporâneas. Despojadas de um significado real e consideradas inquestionáveis pela mídia, essas palavras servem apenas como instrumentos para impor uma agenda ao debate público e ditar o que pode ser discutido. Afinal, é muito mais fácil controlar quando a linguagem perde sua precisão, e as palavras podem significar qualquer coisa. O maior problema não é sequer a inversão do sentido clássico da palavra democracia. A questão é que, atualmente, a maioria das pessoas nem sequer tem a capacidade de entender que um sistema onde muitos detêm o poder possa degenerar.